Bem, meus amigos, falar do senhor Evandro de Carvalho é lembrar da frase do escritor Umberto Eco, italiano, que eu não vou nem mensurar, né? Só você procurar na internet, foi uma frase que muita gente acha que é do Alexandre de Moraes, mas não é. É do Umberto Eco. Evandro de Carvalho dá uma declaração criticando o Mirassol. Fala que o campeonato pernambucano ele fez para ajudar o Santa Cruz na tabela. Isso é um absurdo você escutar nos tempos de hoje algo tão arcaico, tão coronelístico, digamos assim. Eu dei um de Odorico Paraguaçu, inventando uma palavra agora. Mas é um absurdo tudo que o Evandro de Carvalho fala. Eu vou falar nesse vídeo aqui minha opinião sobre essas declarações dele e botar um trechinho do que ele falou, o áudio aqui do que ele falou. Primeiro vou botar, aliás, não um trechinho do áudio que ele falou, vou botar um trecho do que o Laércio Guerra disse. Porque o Laércio Guerra, presidente do Retrô, disse que nos jogos vai querer arbitragem de fora. Vou botar as declarações do Laércio Guerra aqui. Mas antes de mais nada, esse recadinho aí. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para ajudar o canal. É só isso que eu peço a você. Beleza? Bem, eu vou botar o áudio aqui do que disse o Laércio Guerra. As coisas que o Evandro fala eu não gosto nem de repetir, mas o que o Laércio Guerra coloca é muito interessante. Vou botar o áudio aqui para vocês. Sobre a questão também do Campeonato Pernambucano, a gente ficou muito preocupado aí com a questão do fato de ser público e que o Campeonato Pernambucano foi montado para beneficiar o Santa Cruz. Queria também fazer aqui uma referência ao presidente do Santa Cruz, que me ligou e eu conversei com ele, e ele de forma alguma compactou com absolutamente nada do que foi dito. Aí isso acaba prejudicando o Santa Cruz. Nós somos do G7, que a partir de agora a gente sente qualquer jogo, qualquer intervenção da arbitragem que pode ocorrer, naturalmente, porque o árbitro ele não é 100% legal, não acerta em tudo. Mas a partir do que foi dito e que a tabela foi feita para ajudar o Santa Cruz, todos os jogos que tiver dos clubes intermediários, e aqui eu estou falando dois intermediários que eu estou representando, fazem parte do G7, nós iremos analisar isso como erro que pode ter sido ocasionado pelo preço. Pois é, então, analisando o que o Laércio diz, o cara vai ficar com o pé atrás. Se tiver um erro assim, por exemplo, de um pênalti que foi dado em prol do Santa Cruz, o cara, pera aí. O cara vai ficar com o pé atrás. Meu amigo, depois que o presidente deu essa declaração, o Laércio tem razão no que ele está dizendo. Que foi feita na medida que o presidente da federação diz que o campeonato foi feito para ajudar o Santa Cruz. Então, eu entendo que os clubes devam, e aí eu já estou até conversando com todos eles que fazem parte do G7, fazer uma solicitação formal à federação para todos os jogos contra o Santa Cruz tem arbitragem fora. Por quê? O que a gente entende da declaração é que o campeonato foi feito para beneficiar o Santa Cruz em termos de tabela, tá? Que foi dito na reportagem aí, feita do presidente da federação. Veja, isso aí vai acontecer o tempo todo. Vai acontecer o tempo todo, isso aí. Porque a galera vai ficar com o pé atrás, velho. Como é que o cara vai, em sã consciência, dar uma declaração estapafúrdia dessa, cara? Eu fico me perguntando, às vezes, o que é que passa na cabeça desse presidente. Agora, se a gente vai fazer um ofício formal à federação, a federação é Evandro. O STF é Alexandre de Moraes. É a mesma coisa. Que tu acha no direito errado, dizer, eu vou mandar um ofício pro STF criticando o erro de Alexandre de Moraes. Quem vai ver? Ele é a mesma coisa. Vai adiantar o quê? Fazer isso. O pé atrás vai ficar, mas não vai adiantar nada. O repórter é Beto Lago. Então, se a tabela foi feita, né, como foi dito, para ajudar o Santa Cruz, então a gente fica numa situação complicada, porque isso é uma forma dita pela entidade maior que promove o campeonato, dizendo que foi feita uma tabela para ajudar o Santa Cruz. Então a gente deduz que os jogos podem, não estou dizendo que a arbitragem vai de alguma forma ajudar o Santa Cruz, mas que a arbitragem nesses jogos já vai se sentir muito mais pressionada, porque se houver um erro, que não seja um erro que venha a ajudar o clube adversário ou prejudicar, a gente sempre vai questionar a arbitragem. Então, uma fala como essa, ela de alguma forma joga uma pressão no árbitro desnecessária. Eu, inclusive, na última reunião que teve no Campeonato Pernambucano, fiz uma referência pública dizendo que a arbitragem do Campeonato Pernambucano de 2024 foi uma das melhores arbitragens dos últimos anos, eu como clube. Mas a partir de agora, todo jogo do Santa Cruz que tiver do G7, e aí eu estou falando aqui em referência ao G7, né, que são os 7 clubes intermediários, qualquer fato que ocorrer no jogo da gente com o Santa Cruz, a gente já está tendo alguma intervenção externa. Então, mais uma vez, eu não estou acusando, mas eu estou alertando. Então, para que isso não seja um problema, nós vamos solicitar para que todos os jogos do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano sejam feitos com árbitros de fora. Porque eu entendo que o árbitro do Pernambuco... Esquece que isso não vai acontecer. Evandro de Carvalho, ano passado, ele foi lá no canal do Roberto Nascimento e disse: nossos hábitos são a melhor arbitragem do Brasil. Esse cara, eu acho, sabe o que é que eu acho de Evandro de Carvalho quando eu vejo? Eu noto ele um cinismo, assim, muito, muito cínico, sabe assim? Você nota que ele fala num tom de deboche, assim, sabe?
Como as palavras de Evandro de Carvalho, quando ele fala, tipo, assim, eu tô nem aí o que vocês pensam, eu sou presidente, eu decido e pronto. Eu decido e pronto. Isso é a conjectura brasileira de quem está no poder de alguma coisa. Ele que decide e acabou. Não vai adiantar nada o Laércio fazer isso. A única maneira de mudar isso é tirar esse cidadão da federação. Mas como é feito? Os próprios times vão lá, se fazem aquela conversa, bota ele, não sei o quê. Meu amigo, eu não vou falar coisas aqui porque eu não posso falar. Então, sabe, eu não quero cometer uma ilação aqui. Mas, cara, a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, cara. Então, Evandro de Carvalho tá aí porque colocaram ele aí, cara. Colocaram ele aí. Colocaram alguém lá que lasca todo mundo. É isso aí que tá acontecendo, cara. É a mesma coisa exatamente. Então quem se lasca é o torcedor. Quem se lasca é o torcedor. Ele vai chegar lá e vai dizer é assim e pronto. Ele não tá no poder. Aqui no Brasil é assim. Quem tá no poder dita as regras e tu que tá... Já viu aquele provérbio popular? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim. Aqui. Eu não vejo diferença nenhuma da política externa, literal. Externa, quando eu falo não relativa ao futebol, da política do futebol. Se você olhar, gente, acorda e não adianta. Tudo que o Laércio está falando vai dar em nada, dá em pizza, como a turma diz aqui no Brasil. Não vai dar em absolutamente nada. Evandro vai continuar mandando. Aí quando tiver eleição de novo, a Evandro ganha de novo. Por quê? Porque não tem ninguém com pulso firme para organizar o campeonato. Porque o cara dizer claramente que vai fazer uma tabela para ajudar um clube que se ele perde... Bicho, ele tem que ser isento, velho. Olha, fez uma tabela para todos os clubes. Aí tem clube que joga um bocado de jogo fora. Até a questão do Petrolina eu entendi de uma certa maneira o que ele falou. Não, botei 4 jogos fora porque ele faz uma sequência de jogos e não gasta tanto dinheiro. E volta. Até isso faz um pouco de sentido. A questão da declaração de Santa Cruz caiu mal. A declaração que ele deu do Mirassol lá caiu mal. E os caras detonaram ele. A imprensa brasileira disse porque ele não vai cuidar do quintal dele. Que ele ajudou a acabar com times feitos Santa Cruz, feito o Náutico, que estão aí em várias divisões. E fizeram até uma colocação justamente com o time do Laércio. Disse, e o Retrô? Se o Retrô subir de divisão, ele vai dizer o quê? Aí ele vai ter o quê? Porque o Retrô não tem torcida. Ele criticou o Mirassol, que tem 40 mil habitantes da cidade. Não é? Então, cara, é assim, lamentável as coisas que Evandro Carvalho fala, cara. E assim, eu fico muito triste, sabe? A gente fica muito triste que a gente torce tanto para que Pernambuco volte a ser o que era antigamente. Eu não torço pro Santa Cruz, eu quero que o Santa Cruz se acabe, não é? Mas eu quero o futebol forte, principalmente o meu clube, os outros que continuem comendo poeira. Mas assim, cara, porque eu já assisti campeonato pernambucano, dava gosto na década de 90, os clubes do interior forte, dava gosto. Hoje em dia, qual o tesão que o cara tem de ir para um estádio? Qual o tesão que o cara tem de ir para um estádio escutando tanta declaração assim? Então, é lamentável tudo que o Evandro de Carvalho fala, cara. Eu só fico triste